Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sped Brasil Cast. Hoje, 11 de julho, eu ia falar setembro, 11 de julho, sexta-feira, uma semana agitada. O Confaz trabalhou pra caramba. Deixa eu tirar o som aqui que fica me atrapalhando, porque tem três telas aqui, gente, você não tem noção. Você usa o LinkedIn com o Zoom? É legal, viu? Facilitou a vida mil vezes. Muito bom. Então, Isael, bom dia. Simone Pérez, Marco Otávio, bom dia a vocês. Obrigado por prestigiar a transmissão ao vivo. É uma semana cheia de histórias. Nós tivemos o início do projeto piloto, né, dos serviços. Então, eu deixo eu arrumar aqui que está meio torto assim. Pronto. Então, nós tivemos na semana passada o projeto da CBS, né, com mercadorias, e essa semana tivemos a parte do piloto das prefeituras. Né? Teve a primeira reunião, estabelecemos cronogramas, aí segunda-feira, de fato, as diretrizes do piloto. Rogério, Renato, bom dia. Assim, eu participei do projeto SPED inteiro, então a gente sabe mais ou menos fazer um parâmetro, né, de como se desenrolava os pilotos e esse novo modelo. A novidade é aquilo que eu sempre falo para vocês, são três projetos distintos, da Receita com o CEPRO, das prefeituras, que é comitê gestor, com o CEPRO, acredite se quiser, e dos estados com o comitê gestor, com o comitê gestor. Não vou falar mais, que o mais vai acontecendo na frente e eu não vou ficar adivinhando. Então, isso aí fica, vamos aguardar o desenrolar das coisas. Tem algumas questões que surgiram aí nos eventos, nas reuniões, e eu falo daqui a pouco. Vamos falar do mundo paralelo? O mundo paralelo, gente, é o nosso atual ano, nossa atual situação, nosso status quo, né? Deixa eu arrumar aqui o colarinho que eu esqueci de arrumar. Pronto. Nós tivemos aí a publicação de deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu pus oito. Olha, é porque eu coloquei os combustíveis, né? Publiquei lá no portal SPED Brasil os ajustes CNFs da reunião do CONFAS que aconteceu no dia 4 de julho. Muita coisa, né? Mas se você olhar, gente, é refino, né? O que eu posso destacar para vocês? O ajuste CNF número 14, que trata da eliminação do LMC. LMC, você sabe o que é o LMC? Livro de Movimentação de Combustíveis. É, já tivemos muita canseira com esse livro, gente. Tanto esse livro quanto aquele do açúcar, né? Um dos mais antigos, que inclusive para o setor de açúcar, o bloco cai dispensado por conta do livro de produção diária, né? O LPD. Muita canseira para gerar aquele livro. E é um livro que vem, um livro, né? Um modelo que vem desde o Império, porque a coroa precisava controlar os estoques de açúcar, né? Para evitar roubo, evasão. Nossa, naquela época tinha isso, evasão de divisas. E então, lá atrás, eles criaram um formulário que depois foi evoluindo para chegar ao nosso LPD. Então, as empresas do setor de açúcar hoje, elas não precisam gerar, são dispensadas
do bloco K, livro de produção, livro de controle de estoque, da produção e do estoque, por conta do LPD. E agora nós temos a dispensa do LMC, o livro de movimentação de combustíveis. Eu diria assim, é ironia, tá, gente? Mas fazendo uma paródia, né? Finalmente, o fisco trabalhando com a simplificação. A questão da simplificação, gente, é de 2017. Nós estamos em 2025, 8 anos para sair um livro que é desnecessário, né? E agora, a surpresa, e vocês não vão me xingar, hein? Qual que é a surpresa? Vai estar sendo dispensado o LMC, porque quem vai atender é o SPED fiscal. Mas o SPED fiscal não vai acabar? Gente, o SPED fiscal acabar. Agora há pouco, lá no grupo do Adilson, veio a história. Ah, quando que acaba o bloco K? Ué, o bloco K acaba quando o mundo acabar. Essa pergunta já foi feita no piloto, lá no Fisco. Eles falaram, olha, tão cedo não vai acabar. Pelo menos até 2032 não acaba, até porque não é foco dos estados mexer nisso agora, porque tem um monte de coisa para fazer. Então, o que que eles querem fazer agora? Deixa do jeito que está. Lógico, né? Tem algumas coisas para refinar e até para adequar. Por isso que eu estranhei quando falaram que os dados de SPED, de IBS, CBS não irão para o SPED fiscal. Não vão, porque eles querem, em algum momento lá, dispensar. Mas tem que ficar atento, porque algumas coisas serão conflitantes, somente quando tiver 2030, tá? Então, para dizer para vocês que a gente tem aí uma eliminação de um livro importante, o setor de combustíveis, né? Isso é um fator importante para manter a transparência lá no SPED fiscal. E agora, como que eu vou tratar isso no SPED fiscal? Já é tratado. Provavelmente eles acrescentem aí mais alguma coisa lá no bloco um, que é o bloco dos enjeitados, né? Eles acrescentam lá um monte de coisa. Tem algumas questões em relação à SPED fiscal que ainda faltam ajustar. Parou-se no tempo, mas vira e mexe. Hoje tem bastante coisa de nota fiscal, né? Mas de SPED fiscal, o destaque é esse do LMC. Aí nós tivemos também o aprimoramento do ajuste em F13. Lembra do ajuste em F13? Que é aquela história de você tem uma nota fiscal, fez o faturamento, chegou lá, o cara não quer receber, a nota está errada, enfim, ele não quer nem dar entrada. Opa, mas como que eu vou fazer? É uma devolução simbólica, porque assim, chegou na fábrica, a fábrica falou, opa, está errado. Nem recebe. Nem recebe. Faz a posição. Não, não, peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um ajuste. Eu fiz muito isso. Antigamente tinha uma ferramenta chamada fax, tá, gente? Alta tecnologia, complexa pra caramba. Você colocava o papel aqui e saía do outro lado. Olha, teletransporte. Então, é isso que eles homologaram aí no ajuste NF13. A mercadoria está no cliente, ele não quer receber porque a nota está errada. Alguém vai ter que pagar esse. Imagina, gente, eu trabalhava com bobina de aço. Duas bobinas para o cliente de 32 toneladas, um frete gigantesco. Então, fica aí, eu vou emitir uma nota, vou cancelar essa nota e vou refaturar. Eu fazia isso direto. Contraventor penal. Me mandava o fax. Mas você sabe que tem fiscalização que pedia o frete da devolução? Aqui em São Paulo, tá? Cadê o frete da devolução? E tá certo, fiscal bom faz isso, né? Mas nós nunca tivemos esse problema. E agora o ajuste em F13 tentou fazer isso. Tentou dar uma acochambrada aí para poder fazer.
essa nota, esse refaturamento, sem a mercadoria ter que retornar, né? É, redução de custo Brasil, né? Então, o enunciado é: dispõe sobre o procedimento de correção de erro identificado na nota fiscal eletrônica no ato da entrega, quando não permitida a emissão de nota complementar ou carta de correção. Aí você finge que devolveu, eu finjo que recebi e refaturo. Morreu Neves. Esse, esse é um dos temas que caminha assim ao largo na discussão tributária, na discussão operacional, né, das empresas. Eu tenho, sempre falo, eu tenho um, um requerimento lá na SAP desde, desde 2001. A Sueli, a Cristine me ajudaram a montar o requerimento, né? O DRQ. Por quê? A área de aço, a gente faz muito beneficiamento em terceiros, colocar cromo, e eu já quero sair de lá direto para o cliente, sem ter a dor de cabeça de ter que trazer para cá, tá, 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 tá. Só que se eu não tiver uma nota fiscal de retorno para o meu estoque, alimentar o estoque, eu não consigo fazer isso. E na época a gente até acreditava que seria, vamos fazer um DRQ para Alemanha, repente, não, nem sei se chegou na Alemanha. Chegar, chegou, né? Porque a Cristina e a Sueli são profissionais fantásticas. Mas a legislação não ampara essa operação. Você tem que retornar o estoque, alimentar o seu estoque do produto industrializado e depois refaturar. A área comercial quer fazer, atropelar o processo ou encurtar o processo, né? Ah, mas dá para fazer simbólico. Então, essa é a discussão. Esse é o ajuste Cinef 13. Só que o Cinef 13 é quando há o erro de fato na nota fiscal, né? Que não pode corrigir. Então, aqui eles ampliaram, porque a ideia é que ele seja melhorado. Então, o que eles colocaram? Na hipótese de erro identificado na nota fiscal eletrônica, no ato da entrega, quando não permitida a emissão de nota fiscal complementar ou de carta de correção eletrônica em operação interna ou interestadual, o remetente poderá efetuar os procedimentos de correção previstos neste ajuste e até 188 horas do ato da entrega, desde que não ocorra a circulação ou de mercadoria decorrente desta correção. É aquela história, né? Você não pode trazer a mercadoria vai ficar lá no cliente. Mas você tem 168 horas, que vai dar 7 dias, para você regularizar essa questão. Eu acho que está de bom tamanho, viu? Gostei dessa melhoria. Você chegou já a emitir o ajuste Cinef 13? Fala aí para gente. Bom, vamos voltar aqui para o nosso pacote. Bom, esse é um item também que eu destaquei como fundamental. É, Nós tivemos também, então, isso está no ajuste CNF 15, né? Corrigindo o, o ajuste CNF 13. O CTE e o DACT e o CTE-OS, a dispensa de emissão em papel, olha só. O DACT poderá ser apresentado em meio eletrônico, seguindo a disposição gráfica específica no MOC, desde que tenha sido emitido o MDF. E exceto quando solicitada a impressão do DACT. Olha que show, gente. O povo está reclamando de simplificação. Aí, ó, totalmente eletrônico. Não vai precisar do DACT. Ah, mas eu preciso do DACT para transporte. Mostra o ajuste aí. E a gente sabe, tem aquele histórico, né? Pensar com a cabeça do passado. Isso está acontecendo na reforma tributária, né? Vira e mexe, essa semana eu falei, porque uma colega nossa falou: como que eu vou escriturar a nota de débito? Você não vai escriturar a nota, você vai emitir a nota. Quem escritura no livro é o fisco. Esse é o papel dele. A gente paga o fisco para isso, olha só que pretensão. Mas toda a escrituração no universo do IVA dual ficará a cargo do fisco. Então, para de pensar com a preocupação de quem precisa escriturar. O fisco vai arranjar seu jeito. O que você vai ter que fazer é o evento. E cuidado na hora de emitir o evento.
Você tem o evento e você tem a nota de débito e crédito. A nota de débito e crédito, inclusive, eu pautei esse assunto por conta de uma postagem que foi feita. Eu pedi para, vamos ver se a gente consegue escalar esse tema, lógico que vamos, né? Na reunião do Fisco, porque no primeiro momento a nota de débito e crédito era focada só em empresa, só em fornecedor. No meio do caminho, isso eu estou falando de março do ano, fevereiro do ano passado. Aí na evolução, agora o cliente poderá emitir uma nota de crédito. Então a gente quer esclarecer esses detalhes aí. Outro item que a gente destaca, bom, aqui a nota fiscal de consumidor eletrônica na operação de venda a bordo. Ele está revogando o ajuste, mas entrou em ICMS. Também saíram 30 convênios, gente. Foram 9 ajustes de 30 convênios. E tem o convênio, eu não publiquei o convênio, não publico o convênio, tá? Muito raro. Mas esse precisa publicar, eu publico depois. O convênio 98, se não me engano, que trata agora da sistemática de emissão de NFC a bordo. Olha que show, né? Isso quando surgiu, nosso amigo Ivon, que trabalhou fortemente indo em cada Cefaz para poder conseguir esse regime especial, que na época era um regime especial, né? Enfim, o restante é mais refino da legislação. Por exemplo, o ajuste CNF 13 de 2025, não é o 13 de 2024 que eu falei agora há pouco, é o 13 de 2025. Ele faz vários ajustes na legislação. É, por exemplo, ele mexe na cláusula nona, no parágrafo 16b, nas operações de varejo presenciais ou entrega em domicílio, nas quais o destinatário precise ser identificado pelo CNPJ, exceto nos casos de contingência, para a emissão do DANF e a sua dispensa. Pode ser apresentado em meio eletrônico ou seguindo a disposição. A mesma coisa que tem lá para o DACT, tem aqui também para a NFCE. Ok? Vamos falar um pouco agora dos detalhes da reforma, né? Então, a gente tem, recapitulando, gente, projeto piloto de reforma tributária, são 3 projetos, eu diria até 4. Da CBS com a CEPRO Receita, das prefeituras, Comitê Gestor Prefeituras com o CEPRO e o Comitê Gestor ICMS IBS. E aí vai definir aí, né, provavelmente a Procerges, que está fazendo o mesmo papel do CEPRO. Então começaram 2 projetos. A nota fiscal ela está em homologação. Você pode testar a sua nota fiscal de mercadorias. Não precisa estar no piloto para testar. O que você não terá acesso é o IPA, que é o módulo de apuração, inserção, de apuração. Isso vai ficar só para quem é do piloto. O ICMS, melhor dizendo, da CBS, com a nota de mercadorias, você viu que começou o piloto, 50 empresas piloto. Em agosto vai ter mais um grupo de empresas e até chegar aos 500 participantes. É um piloto assim, gente, falando francamente, para você ter mais o contato com a ferramenta que vai ser liberada, né? Por quê? Porque você não vai usar um XML completo. Você só vai usar um recorte que ele fornece para usar um simulador para subir a informação no ROC. E aí do ROC fazer todas as tratativas necessárias para fechar a apuração. Tá bom? É um stress test da ferramenta para ver se precisa de ajuste num ambiente controlado. Não é assim, a bel prazer. Você pode fazer N operações, mas naquele layout, naquele XML fornecido, ou o seu que esteja de acordo com aquele padrão. Esse seu, de acordo com o padrão deles, eu ainda tenho dúvida, eu não testei isso, mas tem que olhar.
Fazendo comparações com o projeto SPED, nem dá para fazer, nem dá. No projeto SPED, eu montei o TXT, eu montei. Não tinha ferramenta. Mas a gente está discutindo com o físico, a software house está discutindo com o físico. Então, eles abrem o piloto e estão desenvolvendo. Então, você ia lá e montava o TXT. No ReceitaNet BX, tinha uma ferramenta específica para poder, porque tinha que ter assinatura e tal. Então, tinha assinaturas fake para a gente poder homologar. Mas é sempre no ambiente controlado. Depois de um tempo é que você começa a usar faturamento próprio, faturamento teu, e mesmo assim a gente entra em produção, aí de repente acontece alguns probleminhas, né? Que não foram previstos. Por isso que eu falo, cuidado com o seu tipo de homologação que você vai participar. Procure simular exemplos reais da sua operação. Para de procurar. Eu sei que tem gente que fala assim, vou ver uma operação diferente. Não, procura o que você faz. Você não faz consignação, esquece consignação. Tem dois tipos, né? Industrial e comercial. Você não faz remessa para beneficiamento, para que você vai testar? Qual é o sentido disso? Você não opera com beneficiamento em terceiros, você não beneficia para terceiros. Foque só naquilo que você precisa. Eventuais operações com material diferido, operações diferidas, com suspensão, por exemplo, brindes, eh, remessa para exposição, coisas desse tipo, tá? No cenário do teste CBS, eles querem, inclusive, teste simples, né? Teste básico. A parte de serviços ainda tem algumas reuniões para começar, de fato, soltar o layout agora, corrigir algumas coisas. Ainda não tem o XSD, que estava para chegar hoje, inclusive. Então, é um projeto ainda em evolução. O IBS, eles soltaram um monte de ferramenta, né? Você gostou ou não gostou? Estou abrindo aqui até para você. O site colocou a nota técnica, o layout do SPED fiscal, mas ele estava há trocentos anos publicado lá no portal, né? Você sabe disso. Agora que eles atualizaram a página da Receita, eu acompanho na página da Receita, porque eles costumam ser atrasadinhos, né? Então, quando eu tenho layout na página do Confaz, eu já publico. Então, o que que acontece? Você tem um ambiente dos DFEs, e lá no ambiente dos DFEs você tem as novas funcionalidades oferecidas pelo comitê gestor para facilitar a sua vida de homologação, de teste de nota. Então, o validador do XML já está aqui. É igual tinha aquele lá do Rio Grande do Sul, né, que a gente usava. É, você já tem algumas ferramentas legais. A tabela de classificação tributária, C-Class, enfim, eles soltaram três produtos fantásticos para você começar a trabalhar essa reforma tributária. Eu estou falando começar porque tem muita gente que ainda está patinando, gente. Tem gente patinando com essa discussão, não criou o grupo de validador, achei que eu queria. Então, o que que o Fisco colocou? As tabelas C-Class e CST com os flagzinhos, que você clica lá, o validador XML IBS com a validação da nota técnica e o gerador XML IBS, tá? São três produtos legais para você testar a rodo aí suas operações. Cadê o conforme? Sim, isso faz tudo parte do programa, o validador da Receita do Comitê Gestor faz parte do projeto de conformidade fácil. Gente, cuidado, hein? Projeto de conformidade fácil agora vai ser a tônica. Conformidade. Está regular, está em conformidade, em compliance com a legislação. Então, eu falo para você, revisite lá os projetos nos conformes, a RITAB, Pai d'Égua, para ver qual é a qualidade da informação que você está entregando. O fisco denuncia isso, né? Dando a nota A mais para quem está bom, ou A, e dando a nota baixa, abaixo de A,
para quem está com problema na qualidade da informação, na pontualidade da entrega, na pontualidade do pagamento. Olha que coisa. E aí, eu remeto para uma discussão ainda um pouco maior, né? Agora há pouco eu estava conversando com um amigo sobre mapeamento, né? A gente falou fala de mapeamento desde 2020. Aí a pergunta que me faz é: o que que eu vou mapear? O povo não sabe o que mapear. Gente do céu. Então não estão lendo a legislação. Aí eu pergunto para você: quantos municípios você opera? Você tem esse número? Você tem que ter uma regularidade. Os materiais de uso e consumo, você sabe o número, você sabe quantos são. Tudo isso aí tem no mapeamento. Fazer uma amostragem, pega o ano inteiro de 2024, qual foi o volume financeiro envolvido em material de uso e consumo, em material auxiliar, projeta aí uma alíquota de 27,5%. Esse é o número que você tem para operar seu negócio. Tudo isso é tema de mapeamento. No mapeamento, você tem que preparar o conteúdo, extrair esse conteúdo para suportar a sua operação, das parametrizações que você vai fazer. Então, você viu aí que o fisco soltou o C-Class, né, com flag, e orientado à legislação. E quais são as operações que você pratica? Acabei de falar que você vai usar esses dispositivos legais. Ah, temos operações diferidas, temos crédito presumido. Gente, mapeamento é isso. É você olhar para o cliente e falar: bom, eu preciso dessas informações para fazer a parametrização. Ou então, faz diferente. Pega lá o que você tem de informação nova na legislação, fala: olha, vamos começar pelo fato gerador. Fato gerador do IBS é o quê? O fornecimento. Só. Não é o pagamento, não. Tirou o pagamento. Esquece o pagamento. Isso tinha lá no PL 68. Quando virou para a lei complementar, é o fornecimento. Quando ele ocorre? Qual o prazo de delta X, ou delta T, melhor dizendo, do faturamento do cliente, do fornecedor, até chegar a você? Quanto tempo? Esse delta aqui é o tempo que você vai ter que esperar para tomar crédito se você fez split. Qual é o tempo que você fatura para o cliente receber? Cliente que fez split. Esse é o tempo que ele vai esperar para receber. Você precisa ter isso na mão. Conhecimento do seu negócio e o impacto que isso leva lá na companhia. Ah, eu vou ter, eu estou falando aqui do fato gerador, vamos falar do ativo imobilizado. O planejamento da companhia é comprar, sei lá, 3 bi de ativo para uma nova fábrica. Maravilha. Qual vai ser o crédito disso? 27%, o 3 bi é dinheiro que não acaba mais, certo? Quase 30%, é quase 900 milhões. Mas em que momento que você vai tomar esse crédito? Ah, bom, peraí. Se você já fosse IBS, CBS lá em 2030, o que que é? 20% você de IBS, 20% desses 900 milhões você vai tomar crédito. O restante vai ficar 1,48 avos. Mas, mesmo esse crédito novo, não é imediato. Vai lá na cláusula 40. Não, o crédito de ativo é imediato, Jorge, você está errado. Não, é que você está olhando o 108. 108, se você tiver os regimes especiais, rede, reporto, renaval. Se você não tem, é o ajuste, é a cláusula 40, tá? Que repercute de acordo com a 39 do ressarcimento. Os prazos do ressarcimento serão aplicados ao crédito do ativo. E o prazo de ressarcimento observa a sua. Se você está participando da conformidade, por exemplo, confia, você não está, só tem 20 empresas, então você já dançou aqui. Ah, mas entraram nos conformes. Ah, bom, tudo bem, sua nota é a mais nos conformes? É, não, a gente teve problema, estamos com a nota B. B vai lá para 180 dias, entendeu? Aviso financeiro. O financeiro vai querer saber quais os novos créditos, quais os produtos você vai tomar crédito.
Além do material de uso e consumo, além do material auxiliar, seu material auxiliar, mapeamento, vamos pegar a amostragem de material auxiliar, é tudo material auxiliar? No material de uso e consumo tem material auxiliar? Olha, gente, eu estou fazendo aqui a exposição do que precisa ser mapeado. Então tem que sentar aí com gente que conhece a operação, que gente que tem experiência em fazer mapeamento, para poder tocar esse barco. E que a Simone está pedindo aqui, para o IBS, o fato gerador é o fornecimento, isso, né? Está lá na legislação, cláusula 4, décima. Não, os dois, CBS e IBS, o fato gerador é o fornecimento. Lógico que PiscoFins, CBS, essa regra aí não é tão exigente quanto no ICMS hoje, nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Eu discuti muito com o Jonathan, que era o coordenador do PiscoFins. Se você tem um produto na sua mão, vamos olhar aquele post, né? Se você tem um produto na sua mão e está fazendo uma entrega, um faturamento entrega futura, você vai tributar no faturamento, PiscoFins, CBS por analogia, certo? Pelo menos enquanto não mexerem na operação. Se você não tem o produto pronto, não existe, o produto não foi produzido ainda. Como que você vai tributar IBS e CBS se não existe? Não vai tributar o vento? Eu conheço gente que queria armazenar o vento, mas tributar a intenção? Ah, não, mas existe aí um contrato financeiro. Ah, tá bom. Se é um contrato financeiro, a alíquota é outra. Não é 27,5 ou 28. Ainda não foi definido. Será 4? Será 5? Será 6? Você entende a questão? Eu não posso olhar friamente para a operação como se fosse uma regra pétrea. Vamos analisar o cenário. Eu não tenho produto, eu não posso tributar algo que nem existe, quanto mais ocorrendo o fornecimento. Ah, sim, agora, por conta do contrato, que é um acordo financeiro de 20% ou 50%, dependendo do negócio, aí sim eu vou tributar, mas aí você não vai poder tributar 27,5. Eu vou levar isso para o fisco, a gente vai discutir isso lá. Tá bom? 33, gente. Nossa, passei do tempo. Faltou uma aqui do Rogério. Somos uma empresa imune do terceiro setor e temos a imunidade de ISS e gostaria de saber como vai ficar. Não muda nada. Agora, cuidado com esse negócio de imunidade do terceiro setor. Eu vou dar o exemplo de hoje, PiscoFins. A Receita Federal foi fazer, fez na época, quando surgiu, né, uma apresentação na Cúria de São Paulo, Cúria Metropolitana de São Paulo. Depois eu encontrei com o coordenador lá em Belém, ele falou, olha, ele saiu da Cúria para ir a Belém, onde nasceu Jesus, segundo o Milton Neves. Ele falou, acho que eu fui excomungado. Por quê? Não, porque eu falei para eles que a imunidade é para os atos religiosos, casamento, batizado, essas coisas, extrema-unção, assim, os atos da igreja. Aquela lojinha que vende livro, que vende Bíblia, que vende contas, etc, etc, tá? Terço, né, contas, não tem imunidade, tributação normal. E eles, na esteira da imunidade do ato religioso, eles sacramentam a imunidade também no comércio. Então, fique atento, a imunidade do terceiro setor para a atividade do terceiro setor. Se você tem atividade mista, cuidado. Bom, eu acho que é isso, a gente fica por aqui, né, gente? Porque senão. Mas se vou tomar o crédito de tudo, por que separar em material auxiliar e material de uso e consumo? Ah, a pergunta que não quer calar. Bom, vamos olhar o seu material de uso e consumo. Que material é esse? O fisco vai analisar. Você acha que o fisco vai fechar os olhos e falar, bom, crédito material? Ah, crédito. Não, ele vai olhar.
Ele quer ver o seu material de uso, a descrição do seu produto para ver se está ok. Não é produto de consumo pessoal. É aquilo, gente, especificação do produto. Precisa ter. Ah, mas eu não posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que ter um SKU em condições de falar, isso aqui, esse é um produto, um material auxiliar. Eu vou usar material auxiliar, óleo protetivo, disco e outras coisas. Não adianta você colocar código genérico. Código genérico, o físico vai engrossar. Estou avisando. E outra, esse mapeamento é importante para o financeiro. O financeiro olha o número que nós teríamos, sei lá, 100 milhões de reais de crédito. Normalmente é 15% do crédito que você apropria. Então, se você apropria 1 milhão de reais, você calcula 15% é o número do material auxiliar e material de uso e consumo na indústria. Tá bom? Falou, pessoal. Obrigado. Bom final de semana. Eu tenho um monte de reunião ainda para falar de reforma tributária. As empresas estão precisando trabalhar, correr, fazer mapeamento e outras coisas mais. Vixe, Maria, tá pegando fogo. Um abraço a todos, tudo de bom. Daqui a pouco eu publico aí, se você precisar passar para o seu time, esses alertas que eu passei, tá bom? Um abração a todos e até.